Desde os tempos mais remotos, a humanidade convive com uma verdade que poucos ousam encarar. A fraqueza é mortal em qualquer jogo de poder. Não estamos falando apenas de força física ou riqueza, mas de algo muito mais profundo, algo que se esconde na essência de cada indivíduo. A fraqueza moral, a incapacidade de se impor a tendência a agradar a todos e o desejo ingênuo de ser amado. Maquiavel, um dos maiores observadores da natureza humana, nos alerta. Ser fraco não é apenas um defeito, é uma sentença silenciosa que corrói suas oportunidades, sua liberdade e, em última instância, sua vida. Ele não escreveu essas palavras para consolar ou acalmar, mas para mostrar a realidade nua e crua, aquela que poucos têm coragem de encarar. A sociedade moderna, com seu culto à gentileza e à empatia exagerada, criou uma ilusão perigosa, a ideia de que bondade e generosidade constantes são caminhos para o sucesso. Mas Maquiavel destrói essa ilusão com precisão cirúrgica. Bondade sem discernimento é vulnerabilidade. Generosidade sem estratégia é ruína. E a complacência, aquela que nos faz esperar que outros façam por nós, é a porta aberta para a exploração e o fracasso. No coração desta mensagem está uma verdade que assusta. Ninguém respeita a fraqueza. Amigos falsos, colegas oportunistas, rivais e até familiares, todos percebem a fraqueza antes mesmo que você a reconheça em si mesmo. E uma vez identificada, a exploram sem piedade. Maquiavel nos ensina que a primeira lição de sobrevivência no mundo real é entender isso. A autodefesa não é apenas física, é psicológica, estratégica, moral. É a construção de uma presença que impõe respeito, que desencoraja ataques antes mesmo que eles aconteçam. É o entendimento de que a vida não é justa, que a benevolência sem inteligência é perigosa e que cada passo em falso, cada hesitação, cada cedência é percebida e anotada por aqueles que observam em busca de vantagem. O fraco é aquele que acredita que a aprovação alheia vale mais que a sua própria integridade, que teme confrontos, que se submete ao destino sem questionar. Mas Maquiavel revela uma verdade ainda mais profunda. Essa fraqueza não é apenas visível externamente, ela se manifesta dentro da mente e do coração. A dúvida constante, a procrastinação, a incapacidade de decidir, o medo de perder ou de errar, tudo isso é fraqueza. E o mundo real não perdoa. Cada hesitação é uma oportunidade para outros se elevarem acima de você. Cada recuo é notado, e a história é implacável ao punir os indecisos. Para combater essa fraqueza, o primeiro passo é brutalmente simples: encarar a si mesmo com honestidade absoluta. Olhar no espelho e identificar todas as suas limitações, medos e vícios. Reconhecer que, até hoje, você pode ter permitido que oportunidades escapassem por causa de hesitação, excesso de confiança em terceiros ou excesso de compaixão. Maquiavel não propõe autopunição ou culpa, mas um exame minucioso e frio. É através dessa clareza que se inicia a transformação. Quando você compreende suas fraquezas, passa a ter poder sobre elas. E quando tem poder sobre elas, passa a ditar seu próprio destino. Mas entender não é suficiente. A ação é inevitável. Maquiavel nos lembra que virtude, coragem e astúcia são inseparáveis da sobrevivência e do sucesso. O fraco é passivo, espera que a vida lhe traga oportunidades. O forte cria oportunidades, molda o ambiente ao seu redor, manipula as circunstâncias a seu favor. Não se trata de crueldade gratuita, mas de eficácia. Cada gesto, cada palavra, cada decisão deve ser calculada para consolidar posição, ganhar respeito e evitar exploração. Essa é a regra de ouro. Sem ação firme e estratégia clara, a fraqueza floresce e devora até mesmo os mais bem-intencionados. O mundo não tem compaixão pelo inocente ou pelo puro. Os erros do fraco são amplificados, as derrotas são permanentes e as consequências são sentidas muito além do instante do erro. Maquiavel adverte que a autodefesa não é opcional, é mandatório. O fraco é sempre vítima de sua própria passividade,
E a realidade não se importa com justificativas, intenções ou sentimentos. O mundo recompensa competência, determinação e, acima de tudo, presença. Estar presente significa ser percebido como alguém que tem valor, que tem limites e que não é facilmente subjugado. A presença é um escudo invisível que mantém predadores à distância, mas apenas se acompanhada de ação estratégica e decisão constante. Por fim, esta primeira lição se resume a uma frase que Maquiavel não precisava escrever, mas que permeia todas as suas ideias. O fraco não sobrevive. Não no sentido físico apenas, mas no sentido existencial. A fraqueza corrói oportunidades, destrói reputações e leva o indivíduo à irrelevância. Aqueles que desejam sucesso, poder ou mesmo respeito social devem encarar a própria vulnerabilidade com olhos destemidos. Devem entender que a compaixão sem discernimento é armadilha, que a tolerância sem firmeza é derrota e que a hesitação é o inimigo mais perigoso de todos. Somente quando o fraco reconhece sua própria fragilidade e decide enfrentá-la, inicia o caminho para a verdadeira força. E essa força não é apenas para vencer outros, é para se vencer a si mesmo. É para quebrar velhos hábitos, medos enraizados e a necessidade constante de validação externa. É para construir uma mentalidade onde a sobrevivência, a eficácia e o respeito são prioridades inegociáveis. Maquiavel não promete conforto ou bondade, ele promete verdade. Uma verdade sombria, crua e inescapável. A fraqueza é mortal e a força é imperativa. Depois de confrontar a realidade da própria fraqueza, surge a necessidade de compreender o mecanismo pelo qual o mundo pune o fraco e recompensa o astuto. Maquiavel observa que o poder não é um conceito abstrato, ele é real, palpável e manifesta-se nas atitudes, nas decisões e na maneira como você é percebido pelos outros. Cada gesto frágil é registrado, cada hesitação é lembrada e cada demonstração de vulnerabilidade é aproveitada. Não há espaço para ingenuidade. O fraco acredita que o mundo é justo, que a bondade será retribuída, que o esforço isolado é suficiente. A realidade é diferente. O mundo é frio, impessoal, e os mais fortes prosperam porque entendem essa verdade e agem de acordo com ela. Aqueles que não se adaptam, aqueles que insistem em esperar reconhecimento ou aprovação externa, inevitavelmente se tornam presas fáceis. A próxima lição crítica de Maquiavel é a distinção entre força e violência. Muitos confundem a brutalidade com o poder, mas a verdadeira força reside na capacidade de controlar situações, antecipar movimentos e manipular circunstâncias sem se expor desnecessariamente. O fraco reage, o forte previne. A reação é atraso, a prevenção é domínio. Essa habilidade de estar sempre à frente, de agir antes que os outros percebam, é o que diferencia os sobreviventes dos derrotados. Cada decisão deve ser estratégica, cada movimento planejado, cada relação avaliada não pelo afeto, mas pelo potencial de risco ou benefício. A capacidade de pensar vários passos à frente é a arma silenciosa do poderoso, enquanto a fraqueza se manifesta na impaciência, na precipitação e na incapacidade de ver além do imediato. Outra arma essencial do forte, segundo Maquiavel, é o controle das próprias emoções. O fraco se deixa levar pelo orgulho, pelo medo, pelo desejo de agradar. A emoção descontrolada é a porta aberta para a manipulação, e a manipulação é o território natural daqueles que compreendem a dinâmica do poder. Quem sabe dominar o próprio estado interior consegue agir com frieza, racionalidade e eficiência, mesmo sob pressão extrema. Essa disciplina interna não é apenas moral ou ética, é prática, é estratégica. Um homem capaz de controlar seus impulsos, de avaliar cada situação com clareza e de responder de forma calculada, se torna imprevisível para os adversários e insubstituível para aliados. Maquiavel também enfatiza a importância de construir uma reputação sólida. A percepção é tão crucial quanto a realidade. O fraco é transparente, previsível e facilmente subjugado porque não entende que a imagem que projeta
é interpretada e explorada. O forte, por outro lado, molda sua própria percepção. Ele é respeitado antes mesmo de agir, pois seus movimentos são consistentes com a imagem de competência e domínio que cuidadosamente cultivou. Cada palavra, cada gesto, cada decisão pública deve reforçar essa reputação. O respeito não é concedido, é imposto e mantido. E uma vez estabelecido, funciona como um escudo invisível contra ataques, manipulações e traições. No entanto, a verdadeira essência da força, segundo Maquiavel, está na independência. O fraco depende dos outros, da aprovação, da validação, do auxílio. Essa dependência é vulnerabilidade, e vulnerabilidade é sinônimo de derrota. O forte, por outro lado, é mestre de seu próprio destino. Ele não espera que outros decidam ou façam por ele. Cada recurso, cada habilidade, cada estratégia é desenvolvida internamente. Essa autonomia cria não apenas poder, mas segurança. Quando você não depende da benevolência alheia, torna-se impossível ser manipulado ou explorado. A independência é a base sobre a qual toda grandeza é construída. Mas alcançar essa independência exige sacrifícios. Maquiavel não oferece atalhos. Ele apresenta um caminho árduo. É preciso renunciar à necessidade constante de aprovação, às ilusões de bondade que mascaram vulnerabilidade e à crença de que todos os outros têm boas intenções. É preciso encarar o mundo como ele é, não como você deseja que seja. Cada relação deve ser avaliada estrategicamente, cada amizade medida pelo seu valor real e cada decisão tomada com a consciência de que a passividade é o pior inimigo. O fraco espera que as coisas aconteçam. O forte faz acontecer, e a diferença entre os dois não é apenas notável, é crucial para a sobrevivência. Além disso, Maquiavel nos lembra da inevitabilidade do conflito. O fraco evita confrontos, acredita que a submissão leva à proteção, que ceder é seguro. Mas a história prova o contrário. A fraqueza atrai ataques, provoca desprezo e garante que outros ocupem seu lugar. O forte, porém, entende que o conflito é natural e que evitar a batalha não significa ser passivo. Significa se preparar, se posicionar e agir no momento exato. Ele não entra em guerras desnecessárias, mas não recua quando necessário. Ele transforma o medo dos outros em respeito e o respeito em poder consolidado. Essa é a diferença entre o sobrevivente e o derrotado. Outro ponto vital é a percepção do tempo. O fraco reage tarde, muitas vezes quando já é tarde demais. O forte antecipa. Ele percebe tendências, sinais sutis e oportunidades antes que se manifestem plenamente. Ele entende que a paciência estratégica é mais poderosa do que a ação precipitada. Cada movimento deve ser cronometrado, cada palavra calibrada, cada decisão tomada no instante exato em que maximiza seu efeito. O tempo, para o fraco, é inimigo. Para o forte, é ferramenta de domínio. Maquiavel também destaca que a adaptabilidade é crucial. A rigidez é fraqueza, e aqueles que não mudam perante as circunstâncias são rapidamente superados. O forte sabe quando manter firmeza e quando flexibilizar, quando mostrar força e quando simular fraqueza. Ele utiliza a percepção dos outros a seu favor, manipulando expectativas, criando distrações e preparando terreno para movimentos decisivos. O fraco, por outro lado, é previsível, linear e facilmente explorado. A adaptabilidade é a chave para a sobrevivência, e a sobrevivência é a base de todo o poder. Por fim, a lição desta etapa é clara. A fraqueza não se vence com força bruta, mas com estratégia, disciplina, presença e ação calculada. Maquiavel não oferece conselhos suaves ou confortáveis. Ele oferece verdades duras, destinadas a transformar a compreensão da realidade. Cada falha do fraco é estudada pelo forte, cada hesitação é explorada, cada oportunidade perdida serve como lição. O caminho do poder exige clareza, coragem e frieza, atributos que apenas aqueles que encaram suas próprias vulnerabilidades podem desenvolver. Quando você internaliza essas lições,
começa a se mover em um novo plano de existência. Não há mais dependência de outros, não há mais ilusões, não há mais medo paralisante. Cada passo é deliberado, cada ação tem propósito, cada decisão é estratégia. O mundo não muda, você muda, e ao mudar, torna-se invulnerável aos ataques que antes o devastavam. A fraqueza perde poder sobre você, e a verdadeira força começa a emergir. Ao chegar neste ponto, a verdade final que Maquiavel nos impõe é inegociável. A força verdadeira nasce da consciência absoluta do próprio poder e da implacável disposição de agir. Não há meio termo, não há desculpas, não há espaço para arrependimentos. O fraco vive no passado, preso aos erros alheios e à percepção de injustiça. O forte vive no presente e molda o futuro. Ele compreende que cada decisão, cada gesto e cada palavra carrega um peso estratégico, e que a sobrevivência, o respeito e o domínio não são concedidos, mas conquistados. Esta é a diferença definitiva entre aqueles que permanecem à margem da história e aqueles que a escrevem. O fraco tenta agradar, seduzir ou manipular por gentileza. O forte impõe respeito sem precisar se justificar. Essa distinção é crucial. A necessidade de aprovação alheia é uma âncora que prende o fraco, enquanto a autossuficiência é a espada que corta os laços que o impedem de avançar. Maquiavel ensina que a dependência de terceiros cria vulnerabilidade inevitável. Quem depende de aliados ou da simpatia de outros está, em essência, entregando seu destino nas mãos de quem pode explorá-lo. A força verdadeira é autônoma. Ela não busca aplausos, não teme críticas e não hesita diante do julgamento alheio. Sua legitimidade vem de si mesma e não de aprovação externa. Outro ponto central é a gestão da percepção. O mundo julga pelo que vê, e a percepção muitas vezes pesa mais que a realidade. O fraco é transparente, o forte é estratégico na imagem que projeta. Cada atitude, cada palavra, cada gesto deve reforçar sua posição e intimidar, mesmo que silenciosamente. O respeito e o medo, quando combinados, funcionam como blindagem contra ataques e manipulações. Maquiavel deixa claro: a aparência de poder, muitas vezes, é tão importante quanto o poder real. Aqueles que subestimam a percepção como arma perdem espaço para os mais astutos. A eficácia reside na união entre força real e força percebida, e o fraco falha em ambas. A disciplina é outro pilar insubstituível da força. O fraco cede aos impulsos, à procrastinação, às distrações e aos desejos imediatos. O forte, por outro lado, domina seus instintos e canaliza a energia exclusivamente para objetivos estratégicos. A mente disciplinada observa, calcula e decide antes que o mundo force uma reação. A paciência do forte não é passividade. É poder contido, esperando o momento ideal para agir. Essa disciplina cria uma vantagem invisível, um domínio silencioso sobre aqueles que se perdem na confusão e na indecisão. Maquiavel também nos alerta sobre a inevitabilidade de confrontos e traições. O fraco teme conflitos e evita confrontos, acreditando que a passividade trará proteção. A realidade prova que a hesitação e a submissão são percebidas como fraqueza e convidam ataques. O forte entende que o conflito é natural e inevitável, e que o medo dos outros pode ser transformado em respeito e obediência. Ele age com precisão, selecionando batalhas que fortalecem sua posição e evita desgaste em confrontos desnecessários. Cada vitória, mesmo discreta, fortalece sua imagem, consolidando seu domínio e expandindo seu território de influência. A adaptabilidade, segundo Maquiavel, é igualmente essencial. Rigidez é sinônimo de vulnerabilidade. O fraco se prende a princípios ou expectativas que não se aplicam às circunstâncias reais, tornando-se previsível e manipulável. O forte, no entanto, ajusta suas estratégias de acordo com as mudanças do ambiente, mantendo sempre controle sobre o próprio destino. Ele simula fraqueza quando necessário, demonstra força quando estratégico
e manipula percepções com maestria. Essa flexibilidade é uma ferramenta de sobrevivência e crescimento, permitindo que o poderoso avance mesmo em situações adversas. Além disso, a autodeterminação é a essência da verdadeira liberdade. O fraco está preso às circunstâncias e às vontades alheias. O forte cria oportunidades, molda o ambiente e determina sua própria trajetória. Ele não espera permissões, não solicita aprovação e não depende da benevolência de terceiros. Cada recurso é controlado, cada habilidade é desenvolvida e cada movimento é calculado. A autonomia não é apenas segurança, mas também poder absoluto, pois liberta o indivíduo da influência de qualquer outro e o coloca no centro do próprio destino. Maquiavel também nos ensina que a introspecção rigorosa é uma arma secreta. O fraco evita a autoanálise, porque tem medo do que pode descobrir sobre suas limitações. O forte enfrenta seus próprios medos, falhas e fraquezas com frieza, transformando cada vulnerabilidade em aprendizado e cada derrota em oportunidade de crescimento. Esta capacidade de autoconhecimento e autodomínio é o diferencial que separa os sobreviventes dos perdedores. Ao dominar a si mesmo, o indivíduo se torna praticamente invencível para as manipulações externas, porque entende exatamente onde está vulnerável e como neutralizar essas ameaças antes que se concretizem. Outra lição crucial é a transformação da adversidade em oportunidade. O fraco se desespera diante de desafios, o forte os utiliza para fortalecer sua posição. Cada ataque, cada traição, cada tentativa de exploração é observada, analisada e convertida em vantagem. Esta habilidade de usar a energia adversária a seu favor é o que garante a sobrevivência e o crescimento, mesmo em meio ao caos. Maquiavel mostra que o poder não é estático. Ele é moldado pelas ações estratégicas do indivíduo, e a adversidade, quando compreendida e manipulada, torna-se o combustível para a expansão e domínio. A verdade mais sombria, e talvez a mais libertadora, é que ninguém vai salvar o fraco. Não há heróis externos, não há justiça garantida e não há destino benevolente. Cada indivíduo é responsável por sua própria sobrevivência, progresso e respeito. O fraco espera que outros resolvam seus problemas. O forte cria soluções, antes mesmo que os problemas se manifestem. O mundo não espera, não perdoa e não recompensa a ingenuidade. O único caminho é assumir total controle da própria vida, das próprias decisões e da própria mente. Por fim, a síntese de tudo que Maquiavel ensina é brutalmente clara. A fraqueza é mortal, a passividade é destrutiva e a dependência é fatal. A força não é apenas um atributo, mas uma necessidade absoluta. Ela exige disciplina, estratégia, coragem, autoconhecimento, autonomia e adaptabilidade. Quem a domina conquista respeito, protege-se contra ataques e molda o próprio destino. Quem falha em adotá-la se perde, é explorado e eventualmente desaparece da história. Não há espaço para desculpas, não há espaço para hesitação. O fraco não sobrevive e o forte não espera. Ele age, domina e transforma a realidade ao seu favor. Ao internalizar essas lições, o indivíduo não apenas deixa de ser fraco, mas se torna implacável, resiliente e estratégico. Cada decisão passa a ser consciente, cada movimento é calculado, cada relação é avaliada pelo seu valor real. A verdadeira força não é demonstrada apenas em momentos de crise, mas é sustentada diariamente na disciplina silenciosa, na astúcia constante e na coragem inabalável. O fraco, com seus medos e hesitações, desaparece. O forte, com sua estratégia e autocontrole, permanece e conquista. Esta é a verdade sombria, mas libertadora, que Maquiavel legou. Sobreviver, dominar e prosperar exige mais do que boas intenções. Exige força absoluta. E assim termina a lição máxima. Não há redenção para o fraco que recusa encarar a realidade. Há apenas poder para aqueles que aceitam, enfrentam e transformam a si mesmos em arquitetos de seu próprio destino. O caminho do forte é solitário, exigente e implacável.
mas é o único caminho que garante liberdade, respeito e domínio sobre si mesmo e sobre o mundo. A fraqueza é mortal, mas a força, verdadeira, calculada e implacável, é eterna.